Perfeito, vamos iniciar o nosso Helpcast, tá? Então, temos novos franqueados aqui no Helpcast, franqueados que adquiriram a Dona Help, entrando mais franqueado. Olá, Tiago, Bertioga. Então, eu vou iniciar aqui o Helpcast apresentando para vocês. Hoje, muito especial, né? Franqueados novos que adquiriram a Dona Help, sejam muito bem-vindos. Tá? Eu espero que vocês se sintam abraçados por todos da rede, por todos os franqueados da rede Dona Help. Outra coisa, né, o Helpcast, ele acontece quinzenalmente. Então, uma semana sim, outra não, aí de novo retorna, com franqueados que nós tivemos o imenso prazer de ter dado o pontapé, que foi a Simone, né? Há 15 dias atrás, a Simone fez essa apresentação muito maravilhosa, que franqueados até hoje estão falando, né? Estão nos dando um feedback positivo em relação a isso. Vamos ter novos franqueados fazendo isso também, pelo menos uma vez no mês. Nós teremos franqueados fazendo a palestra aqui no Helpcast. Mas hoje, o Helpcast estará sendo palestrado pela diretora de serviços do Grupo A Cuidar, a Ana Priscila. Ela estará aqui com a gente, passará para vocês, né, sobre marketing. Lembrando que tudo que for falado aqui está sendo gravado e será disponibilizado para vocês no Space Franqueados. Então, quem estiver aqui participando ao vivo com a gente, se quiser, após isso, reassistir, né? Assistir o que vocês falaram, as ideias que colocamos, as sugestões também, vocês vão ter acesso a isso lá no Space Franqueados, tá bom? E os franqueados, né, que aqui não estão, a gente dá o aviso lá no Dona Help Brasil, para que eles possam ter acesso ao conteúdo que foi colocado no dia de hoje, do Helpcast. Bom, sem mais delongas, muito obrigada, Ana Priscila, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, colocando e estará colocando os conhecimentos sobre marketing para todos vocês. Eu espero que vocês aproveitem esse tempo, tá? O Helpcast, ele dura entre 1 hora e 10 no máximo, porque a gente não quer com que se permaneça muito tempo, para que vocês possam ter, né, o tempo aí de almoço, de também dar andamento na unidade de vocês. Fico muito grata, eu estou vendo aqui alguns com as câmeras ligadas. Para mim, Gerlane, consultora de vocês, eu acho mais interessante que se abra a câmera mesmo, para que todo mundo possa se ver, mas quem não puder, né, tudo bem também, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, ao decorrer da palestra aqui com a Ana Priscila, vocês podem abrir o áudio, perguntar, fazer uma pergunta, levanta a mãozinha, eu indico aqui para a Ana Priscila sanar a dúvida de vocês, tá bom? Ana Priscila, fica com você a palestra e seja muito bem-vinda, tá bom? Olá, pessoal, obrigada, Gerlane. Fica até complicado falar, né, depois de Gerlane aí, que é famosa aí com vocês, eu sou aqui a desconhecida, chegando agora, mas vamos lá. Sou Ana Priscila, como Gerlane já falou, estou por aqui à frente da equipe de serviço, né, de suporte ao franqueado, no tocante ao marketing, e hoje eu vou trazer uma fala aqui, um modelo de marketing simplificado, né, então deixa eu compartilhar a minha tela aqui para vocês, me dá só um ok aí, quando tiver na tela, porque some aqui a carinha de vocês, eu não consigo acompanhar. Abriu aí já, na tela toda? Abriu. Bom, vamos lá então. Por que modelo simplificado? Né? Alguns de vocês já tiveram comigo na mentoria inicial de marketing, outros ainda estarão no futuro, acredito que nas próximas semanas a gente vai ter esse papo, né, personalizado, unidade por unidade, a Gerlane vai aí fazendo os agendamentos para a gente poder ter esse momento juntos. Mas eu trouxe isso aqui já porque eu já vinha sentindo essa necessidade a partir de uma fala, de um ou outro franqueado, e eu falei, não, vamos fazer um esquema prático, porque a gente entende que gerir a unidade é algo que
demanda muito tempo de vocês, então vocês estão em várias frentes ao mesmo tempo, seja financeiro, administrativo, marketing, então tudo ao mesmo tempo e agora. E aí eu fiz esse modelo aqui mais simplificado de marketing para tentar dar um norte para vocês no dia a dia, mas fiquem à vontade para me perguntar, para tirar dúvida, o que eu souber eu respondo, o que eu não souber a gente vai atrás da resposta e a resposta chega para vocês. Aqui a gente também tem o nosso time de suporte a franqueado, junto com o Gerlane, tem também o pessoal do marketing. Vocês vão muito ter contato com a Winnie, ela sempre está interagindo lá no grupo, ela também está por aqui, então fiquem à vontade para fazer perguntas. Hoje está aqui comigo, mas se em algum momento tiver alguma demanda que possa ser sanada pela equipe, a gente também está por aqui, tá bem? Então, vou passando aqui para vocês o esquema que eu montei, tá? Eu chamo de planejamento de marketing, modelo simplificado, algo mais para o dia a dia. Trago aqui um material que eu falo também na mentoria, mas eu vou replicar aqui, na verdade é um overview. Quem já teve vai dizer, ela vai falar isso de novo? Vou, porque dá um refresco aí na memória de vocês. Quem ainda não viu, vai ver em primeira mão e depois também comigo na mentoria, tá? Então, o que é esse inicial aqui? Esse inicial é o que eu chamo de um checklist básico de quando vocês vão realizar uma ação de marketing. Então, eu sempre gosto de trazer um modelo de panfletagem. Vocês estão aí, vamos comigo no exemplo, tá? Vamos supor que vocês encontraram ali uma oportunidade de fazer uma panfletagem na entrada de um empresarial. Então, vocês têm um empresarial, então tem várias oportunidades, né, de ter ali o plano empresarial sendo contratado, as diárias e tudo mais. E aí, como é que vocês vão organizar essa panfletagem? Primeiro, vocês vão contactar a pessoa responsável por esse empresarial, seja o síndico, o setor administrativo, ou a empresa que faz a administração desse local, pedir autorização, né, verificar qual a disponibilidade, quais são os horários que vocês podem ficar, qual o local que vocês podem ficar também para fazer essa divulgação. E aí tudo vocês vão tomando nota, seja no papel, no computador, no próprio celular. Então, primeiramente, a atividade vai ser o quê? E onde? Então, panfletagem na frente do empresarial. Eu vou dar um exemplo local aqui nosso, que tem o Ecomedical. Então, o empresarial fica no local tal, então você toma nota de tudo. Dia, hora, local, onde fica esse empresarial, quais são as empresas que vão estar por lá. Então, é bom você ter isso no radar. Às vezes, na entrada do empresarial tem aquele painel que mostra os números das salas, então você já vai ter uma ideia. Ah, tem um consultório, tem um setor de... tem um advogado, tem contabilidade, tem uma clínica. Então, faz uma lista desses locais, né, que você pode fazer essa visita. Tanto você pode fazer essa ação na porta do local lá do empresarial, e aí vai depender desse acordo inicial que você teve com quem administra o local, como também você pode ir até essas salas específicas. Então, pegando o exemplo do Ecomedical, dentro dele tem uma clínica aqui chamada Clínica de Otorrino. Então, já é uma clínica dentro desse empresarial. Então, vamos supor que vocês visitem também lá. Então, já tem aí no radar essas empresas. Depois, qual o objetivo que você vai querer com aquela panfletagem? Ah, eu quero que eles vejam que eu cheguei na cidade. Eu quero que eles vejam que eu tenho serviço de limpeza especializada. Ah, meu objetivo aqui é fortalecer a marca. Então, eu vou preferir entregar o panfleto e entregar um brinde. Então, é sempre alinhar qual é o seu objetivo com aquela ação. Toda ação de marketing, ela tem que ter um objetivo bem claro, bem específico, e claro que ele tem que reverberar em vendas. A gente está sempre ali fortalecendo a marca, gerando conexão e vínculo com os leads e com as pessoas, mas a gente quer, na verdade, trazer contrato para dentro da nossa unidade, tá? Depois, o período. Quando é que isso vai ser realizado? Ah, Ana, eu consegui fechar toda sexta-feira do mês, de 10 às 11 da manhã, lá na frente do Ecomedical. Então, você já vai ter o local e já vai ter o período que essa ação vai acontecer. Então, antes disso, sempre se organizar. Então, providenciar o quê? O panfleto, se vai entregar algum brinde, que brinde é esse? Então, já fazer a cotação do brinde. Se vai ser a entrega de água mineral, por exemplo, com a etiquetinha ou com o adesivo da unidade. Ter sempre ali em mente que as pessoas, elas tendem a receber com bom grado quando você leva um mimo para elas. Então, se você chega numa clínica, por exemplo, um contrato empresarial de uma clínica, se você entrega primeiro um mimo, um brindezinho ali para a recepcionista, ela vai ficar sem jeito de recusar o seu panfleto. Então, é uma forma ali de você já cativar e fazer com que ela abra ali as portas para que você consiga interagir e deixar seu material de divulgação. Depois, e não menos importante, quem é o responsável por essa atividade? Ah, sou eu mesma. Eu sou a proprietária aqui da unidade, eu mesma vou lá, vou fazer os horários e tudo mais. Ah, vai eu e vai um assistente, uma conhecida minha aqui que eu consegui, fosse comigo.
Ah, minha unidade já é um pouco mais robusta, eu já consigo levar meu assistente administrativo. Então, tenha em mente quem é a pessoa que vai estar junto com você ou quem vai organizar isso. Porque, mesmo sendo simples, a gente tem toda uma logística. Pegar o panfleto, estacionar o carro, descer com o material, subir até a entrada, falar com o pessoal do empresarial para dizer que está ok, que vai iniciar. Então, tem uma certa logística mínima ali para fazer essa atividade acontecer, tá? Como ela vai ser executada, então também tomar nota de tudo isso, qual o orçamento que você está tendo ali para investir, qual o material que você vai utilizar, qual a quantidade, então tudo isso tem que ficar bem anotado para que, ao final dessa ação, você tenha a noção do investimento e do que você trouxe até aqui de retorno com essa ação ou com essa campanha realizada. Tá bem, pessoal? Até aqui tranquilo? Alguém já quer fazer alguma observação ou alguma pergunta? Acho que ninguém, então vou seguir, tá? Qualquer coisa, levante a mãozinha aí se eu não conseguir ver, Gerlane sinaliza para mim. Então, vamos lá. Diante desse exemplo, o que é que a gente tem aqui? Eu fiz uma planilhazinha simples. Esse template ele vai para vocês também, tá? Ao final aqui da minha fala, eu caminho para que a Gerlane possa disponibilizar para vocês de como vocês podem organizar isso tudo que eu dei o exemplo agora. Então, bota de uma forma visual na planilha, tipo de ação, o exemplo que eu botei aqui, promocional, panfletagem no empresarial. Objetivo, conquistar novos clientes. Período, segunda a sexta-feira, no horário X, durante tantos dias. Público-alvo, é importante você ficar atento em quem você está abordando. Então, o público-alvo ele tem que ter fit com a marca, ele tem que fazer sentido para ele poder trazer clientes. A gente não vai estar soltando panfleto ali à toa, a gente vai ter um objetivo específico. Então, empresários, locais e visitantes daquele empresarial. Então, ter sempre ali em mente esse público sempre coerente com a nossa marca. Depois, o responsável, como eu dei o exemplo, então eu coloquei o nome aqui de exemplo, Maria, assistente administrativa. O que será feito? Entrega dos panfletos na entrada do prédio. O investimento, um valor fictício que eu coloquei aqui só para vocês terem noção. E aí, uma observação aqui que eu coloquei, né? Listar cada item que vai ser organizado, analisar o dia de entrega, organizar as pessoas. Então, as observações são coisas que vocês acham pertinente colocar aqui nesse documento, tá? Então, esse modelinho, ele vai para vocês possam preencher. Mas fiquem à vontade também, se quiser, Ana, eu gostei do teu, mas eu estou fazendo aqui no celular, ou estou fazendo em um outro formato, não tem problema. Tendo essa sequência aqui, já ajuda bastante vocês no desenvolver dessa atividade, tá? Vou passar aqui para o outro tópico. Um outro exemplo que eu trago aqui é o calendário de sugestão de campanha. Então, é importante que vocês tenham em mente que todo mês é mês de ativação da marca. Então, todo mês pode acontecer alguma coisa. Internamente, a gente vai ter um calendário rodando e vai ter essas artes disponibilizadas no sistema, não exatamente como essas sugestões que eu estou listando aqui, mas vamos ter campanhas periódicas para que vocês possam trabalhar esses materiais na unidade de vocês, tá? Então, aqui, o que eu trago? Realmente um calendário. Então, quando a gente pega o calendário, o que é que a gente vê lá? Além dos meses, a gente vai ter datas de oportunidade e também possibilidades de negócio. Então, em janeiro, o que é que eu consegui gerar aqui, tá, gente? Eu fiz com a IA, vocês podem testar a IA também aí, seja o ChatGPT, o Gemini e tantas outras plataformas, eles podem sugerir também para vocês, mas esse modelo fica disponível também, se vocês quiserem trabalhar o que está aqui, fiquem à vontade. Janeiro. É tempo de início de ano, né? O ano está começando, então o que é que a gente aproveita ali? Renove suas energias e o seu espaço. Então, sempre puxando essa coisa de organização, o ano está começando, venha com disposição para iniciar o seu ano. E aí vocês vão desmembrando isso em atividades internas. Se você vai fazer uma campanha de uma condição especial, se vai atrair um outro público para um serviço que você não estava fazendo, que agora faz. E aí, procurar desenvolver isso ao longo do mês inteiro, tá? Então, ter esse mote e procurar trabalhar esse mote o mês inteiro. Fevereiro, carnaval, de folia e limpeza, então é uma sugestão aqui também, por quê? Muitas vezes as pessoas fazem festa em casa, então, assim, precisa de alguém para organizar o pós-festa, ou mesmo uma empresa, quer fazer um bailinho, quer fazer uma outra atividade. Então, a gente joga ali as ideias para que contratem a nossa unidade para poder fazer esse trabalho, né? Em março,
cuidando do seu bem-estar e do seu patrimônio. Então, vê também localmente, existe alguma data local da sua região que você consiga também trazer para cá? É muito cultural isso, então observe o calendário local de alguma data que vocês possam puxar para fazer também essa ativação da marca. Abril de oportunidades, sua empresa, casos mais eficientes, então vai buscando datas de oportunidade. Maio é mês das mães, né? Então, assim, pode fazer uma condição especial para uma diária para uma mãe, então, assim, dê o presente para sua mãe de uma diária de limpeza especializada e facilite a vida dela. Então, você pode trabalhar essa data de oportunidade puxando o público para interagir com vocês dentro dessas ações. Lembrar de produzir conteúdo também, além dos conteúdos que a gente trabalha aqui, vocês também podem produzir conteúdos próprios. Traz o pertencimento, aumenta a conexão local e faz as pessoas se verem. Então, geralmente, a gente se atrai por aquilo que fala igual com a gente. Então, você consegue também atrair essas pessoas dentro desse caminho. Junho, né? A gente tem muito forte aqui na nossa região as festas juninas. O São João, como a gente chama aqui. Então, pelo Brasil, também tem. Se na sua região não tem, mas o que é que acontece em junho? Então, você pode trazer isso também para a sua realidade e trabalhar em conjunto. Julho, eu trago aqui férias. Então, tentar atrair as pessoas. Vai sair de férias ou voltou das férias. Então, o que é que a gente pode atrair para essas pessoas? De serviço, de possibilidades. Agosto, da mesma forma. Setembro. Então, sempre atento ao calendário do ano. Pega o calendário da sua região, da sua cidade, vê quando vai ter evento, quando vai ter feira, quando vai ter alguma atividade pública, que às vezes as prefeituras ou o governo do estado promovem também ações. O que é que vocês podem trabalhar em conjunto com essas ações? Pode fazer alguma ativação da marca, pode fazer alguma visita, pode fazer algum tipo de interação e parceria. Outubro, limpeza, sinônimo de organização, bem-estar e organização. Novembro, então tem o Black Novembro, que vocês podem trazer também condições especiais para as pessoas. E, por fim, dezembro iluminado, festas, família, então trazer ali aquela coisa da família organizada e da unidade ser uma ponte para essa organização, uma ponte que pode contribuir para essa organização e limpeza, né? Trazer as soluções. Então, ter sempre a possibilidade de mostrar que, você tem essa dor, você tem esse problema, a gente tem a solução. A gente resolve para você da melhor forma. E aqui, eu trago um calendáriozinho, uma sugestão, que foi até um pedido de um franqueado, né? Que a gente estava conversando. Ele falou, eu sei que tem as artes todas lá, mas que dia que eu coloco? Como é que eu faço? O que é que eu digo? Então, aqui eu trago uma sugestão para vocês. Eu coloco aqui a semana, tá? De segunda a domingo. Não precisa ter post todos os dias, tá? Eu até coloco nas observações aqui. Escolher 2 ou 3 dias para fazer as publicações da sua unidade. A gente tem bastante material disponível no sistema, que a equipe, a Winnie, está sempre atenta para colocar material lá. Então, aqui, na verdade, são sugestões que vocês podem aplicar em cada dia da semana, tá? Isso para a parte do feed. E também para a parte de story, tá? Na parte de story, já pode produzir um conteúdo um pouco mais robusto. Pode ser de 4 a 5 stories. E esses números, eles não são à toa, tá? A gente sempre está buscando ver referências de especialistas. Se vocês puderem também acompanhar, eu trago muito material aqui de Rafael Kiso, tá? Rafael Kiso é um especialista social. E vocês podem acompanhar o material deles também. E aqui é o quê? É escolher o dia da semana e uma temática para colocar naquele dia. Então, segunda-feira, pode ser um post institucional, pode ser um post de campanha, se você está fazendo ali uma campanha promocional ou algum tipo de ação da marca em algum local específico, divulga lá no seu feed. Pode ter um antes e depois, já na terça-feira, um antes e depois da limpeza especializada, porque as pessoas gostam de ver acontecer, gostam de saber como é que foi feito. E aí você vai ver um material que vocês desenvolveram. Essa foto aqui é do antes e depois, ou esse vídeo aqui é do antes e depois. Eles gostam muito de ver esse tipo de material. Lembrar também de seguir a nossa rede social lá da Dona Help Brasil, está sempre com conteúdo novo e está sempre muito antenada, produzindo conteúdo o tempo todo. Vocês podem visualizar, podem repostar também, podem também se pegar como inspiração para produzir conteúdo para a unidade de vocês, tá? Quarta-feira, um post sobre os serviços disponíveis. Então, é uma possibilidade de postagem ali na quarta.
Na quinta, um depoimento de cliente, mas você pode dizer, Ana, mas começou a segunda, eu não tenho nada, mas eu tenho um depoimento. Não tem problema, coloca na segunda e coloca na quarta um outro, contanto que você tenha ali um conteúdo de 2 a 3 dias, que você movimente a sua rede, para as pessoas verem que a sua rede social está viva, ela tem conteúdo, essa empresa existe mesmo, ela realmente entrega com qualidade, com excelência. Então, vocês estão mostrando ali com a prova social do depoimento do cliente, do antes e do depois, provando que realmente a unidade está em ação, está em atividade, tá? Sexta-feira, pode ser uma parceria que você fechou com alguma empresa local de referência, que seja bacana para divulgar. Se o parceiro topar fazer um vídeo, faz um videozinho com ele falando sobre a sua marca, falando a importância de estar junto, do fortalecimento das duas marcas e do potencial disso para a localidade e para o desenvolvimento das atividades que vocês fazem. No sábado, pode ser uma participação, por exemplo, num evento. Pode ter uma feira local, e aí vocês estão participando, então faz material dessa feira, fala ali no vídeo, olha, a gente está aqui participando da feira tal, esse aqui é o nosso stand, ou essa aqui é a nossa ação de panfletagem, então filma o pessoal que está panfletando, filma o próprio panfleto, se está entregando um brinde, apresenta também, se mostra, né? Mostra a marca, mostra você a sua unidade. Então, aqui, esse calendário foi nesse sentido, tá? Então, as observações que eu trago. Escolher 2 ou 3 dias para fazer essas publicações e manter uma periodicidade, tá? Escolher o terça e quinta, mantém, tenta ser fiel ali àquela terça e quinta, vai seguindo naquela programação. Essas sugestões que eu coloco aqui, tanto vale para feed quanto para story. Então, busca lá no sistema, tem bastante material, já deixa separadinho. Começou o mês, você já pode separar as postagens do mês ali. Já guarda, já faz a programação depois para as publicações. Para o story, né? A gente recomenda ali produzir de 4 a 5, né? Que é o ideal para uma boa entrega do Instagram. Ele consegue fazer uma entrega boa para o público que está sendo impactado, né? Utilizar de preferência as artes da franqueadora, né? Que a franqueadora disponibiliza para vocês, mas não deixando para trás a produção de conteúdo próprio, que, como eu falei, né? É pertencimento. Então, se eu falo, o Ricardo vai produzir um material. O que o Ricardo falando, alguém da unidade dele, o pessoal já sabe que é do Rio, já sabe que é dali. Então, vai se interessar em saber o que é que está sendo falado. E vai se interessar por aquela marca, aquele produto, aquele serviço. E aí, caso seja feito um material próprio, né, manda para a gente dar uma olhada aqui, se precisar de alguma dica, de um ajuste final, fala com a consultora, troca uma ideia com ela, e havendo a necessidade, ela faz a ponte com o marketing, para que o marketing possa solucionar as dúvidas ou ajudar vocês de alguma forma, tá? Então, esse era o material que eu tinha para apresentar para vocês. É algo bem simplificado, como eu falei no início, é algo que vocês, para que realmente vocês consigam aplicar no dia a dia, consigam colocar nas agendas de vocês, para colocar em prática. Vou disponibilizar aqui o link daqui a pouquinho para a Gerlane passar para vocês também. Vocês baixam o material, visitem, alterem, ajustem, adequem a sua realidade. E estou aqui disponível para dúvidas, questões, fiquem à vontade. Alguém com alguma dúvida em relação a marketing, ao que a Ana colocou aqui? Quem tiver, pode levantar a mãozinha virtualmente aqui, ou então levanta a mão aqui na câmera e eu vou passar para a Ana. Estou vendo que tem uma social media aqui da Cuidar Recife, tudo bem? Quer compartilhar alguma ideia, né, de marketing que você faz, acrescentar aqui? Claro, pode ser. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a social media do Grupo Cuidado, aqui de Recife. Algumas dicas que eu posso dar é que durante a produção de conteúdo, eu procuro bastante tendências de mercado, tanto do nicho da gente de limpeza, como também tendências que estão sendo viralizadas de nichos abrangentes. Então, por exemplo, questões de higiene no geral. Então, figuras públicas que postam sobre cuidados de saúde, cuidados de limpeza com a casa, e também cuidados de outras sedes, de outras contas que a gente pode acompanhar, acompanham em outras redes sociais, no Pinterest, no TikTok, enfim, faço pesquisas de imagem, de serviço, e aplico durante minha produção de conteúdo.
Ricardo, tem alguma observação? Você que está chegando por aqui, mas que já é antigo do nosso grupo aqui. Não, acho que fez muito sentido, né? Não é só aplicável à Dona Help, é aplicável a vários tipos de negócio. Fez muito sentido para mim. E eu acho que o fundamental é um conhecimento mais amplo da sua região de atuação, né? Para que a atuação seja mais assertiva. Então, se você planejar uma ação como essa, né? Estruturada como foi apresentada, mas sem conhecer o território, sem conhecer as necessidades locais, o público local, talvez você não vá colher o resultado esperado por conta disso. Então, acho que a observação que eu deixo é um exercício que, no início, pode ser mais cansativo, pode ser mais exaustivo, mas necessário, que é conhecer território e concorrência. Né? Conhecendo território e concorrência, e quando eu falo território, eu falo do público, eu falo da localidade, eu falo das possíveis necessidades, né? Então, se você tem ali um local onde estão havendo muitas construções novas, o foco vai ser diferente daquele de um bairro residencial já estabelecido, e por aí vai. Então, conhecer bem o território e a concorrência, associado a essa estratégia simples, mas que, para mim, me parece muito eficaz, eu acho que tende a gerar bons frutos. Perfeito. Eu queria, né, como eu conheço todos aqui da Rede Dona Help, o Tiago, da Unidade Bertioga, está aqui entre nós, né? Então, o Instagram, né, eu vejo todos os Instagrams de todo mundo, tá bom? Eu tenho acesso e vejo de todo mundo. Vejo que todos estão bem competentes em relação a fazer vídeos, em relação a fazer conteúdos próprios, não só esperar, né, e pegar da franqueadora, né, que a franqueadora disponibiliza, mas que fazem conteúdos próprios para ter a sua assinatura, né, a assinatura pessoal da unidade. Então, se o Tiago puder, eu queria que ele falasse um pouquinho, né, como são os conteúdos produzidos pela unidade de Bertioga. Se puder, eu vi que o Tiago está falando aqui no chat, eu não sei se ele pode abrir a câmera, abrir o áudio para dar umas dicas para a gente. Fala pessoal, tudo bem? Tiago aqui de Bertioga, bom dia para todo mundo. Quanta gente nessa sala hoje. Pessoal, desde que nós começamos, eu acho que foi uma coisa que a gente já tinha estabelecido. E assim como a Gelane falou, nós teríamos a nossa própria identidade dentro do Instagram, né? Até porque aqui na região onde a gente está, o Instagram ele chama muita atenção em relação aos arquitetos, em relação também aos clientes, né? E aí a gente começou a produzir pequenos vídeos, né? E fazer essa edição, trazendo a característica aqui da nossa unidade, que é trabalhar bastante o pós-obra, trabalhar bastante as limpezas de alto padrão, né? Que é o que a gente está procurando aqui. E sempre utilizando a mesma linguagem. Eu acho que isso é importante para não virar uma grande salada. A gente sempre tem medo de fazer isso, de fazer o Instagram virar uma grande salada, o que não é uma coisa que chama a atenção, acaba não sendo profissional. Então, a gente sempre tenta falar a mesma linguagem, não utilizar músicas muito extravagantes. Eu acho que isso é uma característica que a gente também colocou como padrão, né? Usar realmente uma coisa mais profissional possível, trazendo letras também sempre muito profissionais, usando um conteúdo para que o cliente que esteja observando, ele olhe aquilo e fala, nossa, essa galera sabe o que está fazendo. Eu acho que quando a gente demonstra para o cliente que a gente está no controle da situação, a gente passa segurança, a gente passa credibilidade, a gente passa de que nós estamos realmente alinhados com o que a gente está procurando, que é o nosso resultado, e também esse profissionalismo, que eu acho que é o que vende hoje. Quando você mostra para um cliente que você é profissional, na sua rede social, que é algo utilizado hoje de diversas formas. Tem gente que utiliza a rede social para tudo, né? Para uma confusão, para falar sobre política, para falar sobre esporte, para falar sobre novela, a gente utiliza para falar sobre o nosso negócio. Então, falando sobre o nosso negócio, a gente precisa postar todos os dias. O Ricardo, que é o que cuida aí da parte das nossas redes sociais, todo santo dia ele posta um bom dia. Pode estar fazendo chuva, estar fazendo sol, ele posta um bom dia e a partir disso ele vai colocando
as informações do nosso dia a dia, do que nós estamos fazendo, também trazendo, né, no meio das publicações. Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui na companhia, que foi mesclar entre publicações do nosso dia a dia e coisas da companhia, mesclar entre coisas da companhia e coisas do nosso dia a dia. Isso mostra que a gente tem uma coordenação. Eu acho que quando a gente fala de franquia, isso é importante, a gente tem uma companhia ali por trás. Se eu sair do Instagram da Dona Help Bertioga e for para o Instagram da Dona Help de Balneário, por exemplo, eu vou ter a mesma publicação, a mesma linguagem. Isso é importante para nós. Então, a gente tenta ir mesclando os nossos conteúdos com os conteúdos da companhia e também sempre produzindo aí as coisas de forma padronizada. Espero ter ajudado, todos são especiais e estamos juntos. Obrigada, Tiago. Então, como eu disse, né, eu vejo todos os Instagrams, as histórias de todos os franqueados, tá bom? E todos estão perfeitos, estão muito competentes no que estão fazendo, mas é interessante que franqueados que estão, o Tiago, bem como ele falou, ele está um pouco mais nichado para colocar o pós-obra. Eu vejo muito vídeo dele de pós-obra, e parece que ele tem 10 anos, 15 anos de pós-obra, né? Porque os conteúdos dele é bem voltado, bem explicativo, bem bacana. Então, vocês querem, né? Se vocês querem dar uma olhadinha no Instagram de Bertioga para se inspirarem também na unidade João Pessoa Manaíra, se vocês quiserem também, dá uma olhadinha lá para se inspirar, para como fazer, o que fazer, conteúdo próprio mesmo, sua assinatura, é interessante, tá bom? Que vocês façam isso para, como o Tiago falou, o cliente ver, vocês serem vistos, né, pelos clientes de vocês. E também pegando o gancho que a Ana Priscila falou, né, ter um storytelling, mesclar com as campanhas que vão acontecer, né, a partir de outubro, o INE, a nossa produtora de conteúdo, ela vai deixar campanhas disponíveis para vocês lá no Space Franqueados, onde vocês vão poder utilizar, e também eu vou sempre incentivar vocês a fazerem conteúdos próprios, né, para que vocês possam ter assinatura, a unidade possa ter assinatura. A Denise de Santo André levantou a mão. Tem alguma pergunta, alguma dica para falar para a gente aqui? Oi, pessoal, tudo bem? É muito mais para pedir ajuda do que ajudar alguém, viu, Gê? A nossa unidade aqui, pessoal, a gente ainda é muito principiante na atuação aí nas redes. A Gerlane, como sempre, muito gentil, diz que todos estão indo bem, mas a nossa unidade, nesse sentido, ainda está engatinhando. Então, eu não sei se outros franqueados também enfrentam um pouquinho essa dificuldade. Uma das coisas que a gente já comentou com a G é que talvez seria interessante um help mesmo para dizer como é a melhor forma, um passo a passo, para fazer esse trabalho nas redes, né? Se, de repente, sugerir aí um helpcast nesse sentido, se for uma demanda de mais unidades, né, além da nossa, né? Eu lembro até que numa conversa, Gê, você falou lá que você tem um jeitinho para fazer com que mais pessoas consigam visualizar, não só quem está te seguindo e tal, e a gente não tem noção de como fazer isso. Então, fica aqui uma solicitação, de novo, não sei se é só para da gente, mas se mais alguém vai poder se beneficiar dessa ajuda também. E eu queria fazer uma pergunta ali para a nossa social mídia, que é uma questão mesmo, uma dúvida. A gente foi informado que no Google orgânico, que a gente não faz o patrocinado, né, porque a gente está no início, a gente não tem condições de investir no patrocinado nesse momento, está trabalhando mais com o orgânico. E que todo dia tinha que ter estrela, mas a gente não consegue todo dia estrela dos nossos clientes, né? Graças a Deus a gente está sendo bem avaliado, mas existe essa dificuldade, nem todo mundo vai lá. Primeiro que não tem todo dia, a gente ainda não tem todo dia um cliente para poder fazer essa avaliação, e mesmo os que são atendidos, muito não fazem, elogiam para a gente e não vão lá. Há essa necessidade mesmo de estrela todo dia para o Google enxergar a gente, jogar a gente lá na frente, entre os principais ali que aparecem no sistema orgânico? Obrigada.
Imagina, olha, então, essa questão do tráfego orgânico, ele é muito sensível. Essa pontuação de comentários, ele é extremamente relevante, principalmente para quem não tem impulsionamento em tráfego pago. A partir de 50 comentários, por exemplo, já vai ser um dado relevante para o Google perceber notoriedade da empresa no espaço. Então, barras de pesquisa vão indicar você a partir de comentários que são relevantes. Sim, ele é importante, mas ele não é o único fator. Você pode investir muito em conteúdos que são orgânicos também em redes sociais, alinhados no Meta, que vão ser de forma gratuita também. Então, alinhado o conteúdo que a gente pode pegar com a franquia e pode produzir de forma pessoal, e você pode todo dia indicar a sua rotina, incentivar as pessoas a conhecerem a empresa, trazer comentários de amigos seus. É sempre interessante você pedir apoio a pessoas que estão no seu círculo social, que conhecem você, que conhecem suas estratégias, que conhecem o mercado, e pedir dicas, fazer sempre pesquisas de comentário. E na questão do Google, pedir comentários de pessoas que apoiam sua empresa, que conhecem o seu perfil, que conhecem o perfil da Dona Help, porque pode não ser o cliente específico, mas pode ser alguém que já conhece a empresa. Então, por exemplo, todos os franqueados aqui poderiam ir deixar uma menção lá e dizer que a Dona Help é uma empresa excelente, falar sobre os serviços, falar sobre como é essencial a empresa, um serviço especializado, que para além de limpeza e higienização, o que traz de benefício. Então, isso vai alavancar você no Google de forma orgânica, sem a necessidade de ficar, entre aspas, importunando os clientes que não quiseram colocar, e vai incentivar próximos clientes a colocarem, porque eles vão ver, poxa, tem tanto comentário lá falando positivo, vou colocar também. E você trazer esse tipo de comentário no seu story do Instagram. Olha quantas pessoas comentam como a nossa marca é positiva. Vai incentivar eles a ler e a postar também. Mas só mais uma coisa, então. Obrigada, foi muito bom aí ouvir aí essas dicas. Mas então eu tenho que, na verdade, enquanto empresa, tentar chegar num certo patamar de avaliações, mas não necessariamente depois disso eu tenho que estar toda hora alguém postando alguma coisa, é isso? Seria o ideal, né? Seria no mundo utópico, se você tivesse todo dia uma avaliação. Mas não vai ser isso que vai definir o seu bom serviço, o seu bom trabalho. Claro, você ter um patamar de 50 estrelas lá de avaliações já é o ideal. Ter 100 já garante você como fidelizado no Google, assim, de relevância. Mas ter 20 é tão bom quanto ter 10, quanto ter 30, se você tiver constância nas suas redes sociais. Constância é o foco. Não é ter uma pontuação altíssima se a sua constância é baixa. Tem que estar todo dia lá, presencialmente, estimulando as pessoas a conhecerem a marca. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. A social media que está falando é a social media de Recife, tá bom, pessoal? Ela está participando aqui com a gente e ela faz parte da Dona Help Recife, tá bom? E muito obrigada pelos esclarecimentos, né, pelo conhecimento aqui colocado. A Ana Priscila, a diretora aqui de serviços, ela também levantou a mão. Só complementando a fala de Noeli, de fato, assim, você pode começar, senhora Denise, pela sua rede. Então, assim, coloca no grupo da família, no grupo dos amigos, informando que você está com a unidade, que quem puder ir lá no Google, colocar a estrelinha, falar sobre a empresa, falar sobre a marca, porque, como a Noeli falou, independente de ter sido ou de ter uma programação para ser cliente, vai falar sobre a marca, vai trazer esse pertencimento para a marca, vai dar uma força para a marca dentro de um outro ambiente, que é lá o Google, e que quando você tiver a parte do patrocinado rodando, isso vai casar. Então, vai ter o orgânico, vai ter o pago, e aí o Google vai entender, então faz sentido essa empresa, faz sentido eu entregar essa empresa aqui num patamar maior, numa quantidade maior de aparições ali no começo. Por quê? Porque ela está investindo e também tem gente falando bem. Então, alguma coisa tem de bom nessa empresa para que eu possa fazer essa entrega. Então, o Google alinha as duas estratégias. E aí chama todo mundo, chama os amigos, a família, o pessoal conhecido, para se fortalecer
E também, como a Noeli trouxe aqui para a gente, assim, o próprio ecossistema dos franqueados pode se ajudar. Então, eu posso falar da unidade de Recife, eu posso falar da unidade do Rio, por quê? Porque isso fortalece a marca como um todo, fortalece o ecossistema e todo mundo ganha. Então, é um ganha-ganha de todos os lados, só para complementar aqui. Perfeito. Jana, desculpa, Jana, eu acho que nós não fomos apresentadas. Provavelmente você é uma franqueada nova, né? Recém comprou uma unidade. Então, o Ricardo mais cedo me falou que eu não deveria, né? Falar, quem sou eu? Então, meu nome é Gerlane Cosmo, eu sou a consultora aqui da Dona Help. A gente vai conversar bastante, né, nas próximas mentorias, tá bom? Seja muito bem-vinda à rede Dona Help. Pode falar, Jana, a Jana levantou a mãozinha, tá, Priscila? Obrigada, Gerlane. Estou te esperando, ansiosa. Eu já queria começar, estou com um monte de currículo, queria começar o processo, aí mandei para Beatriz. Beatriz, me manda aí o material para o processo seletivo. E ela, não, calma, você vai ter mentoria com a Gerlane. Falei, então marca o mais rápido que tiver, que eu já quero resolver isso aí. Bom, eu trabalho com vendas já há muito tempo. Então, assim, quando a gente pensou em abrir a Dona Help, já surgiu várias ideias do boca a boca mesmo, de ir lá e atrás. Eu acredito muito nisso, né? No retorno do cliente que você vai atrás, você bate lá atrás da pessoa. Então, assim, em construtoras, em prédios, já entrei em contato com alguns... com o pessoal de prédios mesmo, para tentar serviços maiores, né? Para o negócio ir, andar. Porém, nessa parte de marketing, eu fico um pouco perdida no que eu começaria, entende? Porque, claro, a ideia é começar já, se eu pudesse, eu panfletava hoje já. Entendeu? Já começava a panfletar, ia para uma pista ali de corrida, no meio do condomínio, já ia começar a panfletar hoje. Mas o que seria mais interessante é investir nesse primeiro momento, que é o meu primeiro passo, investir em marketing para a empresa. Isso pode ser com vocês ou pode ser até com algum franqueado que já teve um retorno legal com algo que eles fizeram. Tá, deixa eu começar por aqui, e aí, se depois já alguém que já está um pouco mais à frente quiser complementar. Então, assim, é sempre pensar no conteúdo, a gente vai, assim, digamos assim, do grátis para o pago. Vamos pensar o que é que você pode fazer sem tanto investimento de cara, porque a gente entende que você vai ter muitos investimentos. Você vai ter alugar local, ter material, ter pessoal, ter computador, enfim. E aí a gente pensa ali, o que é que eu posso fazer aqui sem ter tanto investimento financeiro de cara? Trabalhar as postagens, trabalhar o material de story, divulgar nos grupos já conhecidos, como eu falei agora há pouco, dos amigos, da faculdade, da empresa, enfim, grupos que você já tem uma constância, que lhe conhecem, tentar separar uma verbinha ali, pouca ainda ali para o Google, para você fazer um investimento ali no Google, para iniciar pelo Google, fazer uma lista local das empresas, então procurar CDL, que é Câmara de Dirigentes Lojistas, quais são as empresas que estão cadastradas lá, procurar o SEBRAE da sua região, procurar os sindicatos, conselhos, associações, para ir entendendo como são as empresas, porque a gente entende que onde tem empresa tem pessoas, e essas pessoas vão ter as residências. E aí a gente chega nas pessoas, nas residências. E aí vai andando nesse sentido. Se puder também já trabalhar a questão de fardamento, uniforme, camiseta, e que tenha o contato da sua unidade, porque já é uma forma de publicidade, entre aspas, gratuita. Se eu tenho lá uma pessoa fazendo uma limpeza na minha unidade, na minha empresa, por exemplo, e essa pessoa está de costa, mas tem lá o telefone, tem lá a rede social, a pessoa fala, se eu precisar de uma limpeza especializada, eu vou ligar para esse lugar aqui que eu estou vendo. Então, também fazer isso, que já ajuda, essas pessoas circulando pela cidade, é uma forma de publicidade ali, volante, elas estão por onde passa, seja ponto do ônibus, entrou na empresa, está no elevador, então você ir trabalhando nesse sentido, digamos assim, que é o pontapé. E aí, Gerlane vai estar ali de mão dada com você, acompanhando a sua trajetória, vocês não estão sozinhos, a gente sempre fala isso aqui, e é verdade, a nossa consultora, ela está sempre ali, e vai identificando, vai direcionando, vai levando você para o caminho que vai fazendo sentido para você naquela fase da sua unidade. Não adianta que você falou, eu já quero agora, segura um pouquinho o coração, acalma o coração, que vai dar certo, vai com calma, passo a passo, a Gerlane vai informando, olha, chegou aqui, beleza, vamos avançar, ou se não, segura, vamos manter mais aqui, até você tomar corpo e passar adiante. Então, seguindo esses passos, você vai conseguindo conquistar espaço para a sua marca e conseguir alavancar a sua unidade, tá bem?
Respondi? Sim. Respondeu, ajudou, clareou um pouco aqui as ideias do que a gente pode estar começando. Ana, não vou mentir, eu fico um pouco, eu acho que demora um pouco, esse processo tem demorado um pouco, sabe? Tanto do aprendizado até as mentorias, eu acho que demora um pouco para quem às vezes, né, quer começar a fazer o mais rápido possível. Mas eu entendo a importância da gente estar alinhado, da gente estar treinado para isso, fazer da melhor forma possível, né, para não queimar com o cliente também, né, para não fazer às vezes algo errado. Antes de passar pelo treinamento, eu já tinha colocado às vezes algum grupo que eu estou, né, eu sou representante, então tem vários grupos de representantes. Alguém fala, gente, alguém tem telefone de diarista? Eu mandava, a gente já tinha comprado telefone, entra aí, vai começar a Dona Help em Goiânia, não sei o quê, e o pessoal já começou a ligar quando eu tive que jogar uma data mais para frente, por quê? Porque eu não sabia que tinha todos esses processos. Então, assim, agora ficou mais claro para mim nesse sentido, mas obrigada. Nada. Tiago, acho que é o próximo, né, Gerlane? Tiago, isso, Tiago de Bertioga, como já havia falado, eu acredito que agora ele vai abrir a câmera para vocês verem. Então, Jana, muito obrigada, viu, pela sua pergunta, pela sua participação aqui. Agora eu vou passar para o Tiago. Pode falar, Tiago. Pessoal, eu esqueci, na verdade, de abrir a câmera aquela hora. Nem reparei, estava desligado. Pessoal, as nossas especialistas são sobre os outros franqueados fazerem comentários na nossa page do Google. Surgiu no grupo há uns dias atrás uma informação que o Google estava observando e que poderia derrubar, inclusive, lá as nossas colocações. Eu fiquei até com medo, eu vejo às vezes a galera pedindo lá para a gente fazer comentários, eu fiquei um pouco receoso de fazer comentários e acabar prejudicando alguém, de cair a página, ou do grupo identificar como fraude, alguma coisa do tipo. Então, eu queria ouvir das especialistas do SED, se tem algum tipo de prejuízo em relação a gente convidar pessoas de outros estados, outras cidades, para fazerem comentários e se corre algum risco do Google cair como uma fraude ou como um tipo de desonestidade da nossa parte de terem comentários de outros lugares em relação a isso, tá? Eu vou, se a Ana Priscila tiver alguma coisa sobre isso, pode falar. Mas eu posso falar já que a gente estava com uma unidade, né, com essa pergunta, e teve uma outra unidade que também estava com essa pergunta e já foi solucionada, já foi sanada. Eu não, acho que eu nem coloquei lá no grupo, porque foi uma coisa tão individual, eu falei no grupo da unidade mesmo. Então, o que acontece? Né, vocês, ainda bem, como eu falei lá no grupo, vocês são muito colaborativos. Graças a Deus, uma boa parte de vocês são bem colaborativos, então, quando pedem, todo mundo vai. De uma vez só. E o que aconteceu? O Google prestou atenção. Então, isso aqui deve ser alguma farsa, alguma gangue, alguma tropa, alguma coisa que não está à nossa vista, que não tem como rastrear, sim, eles entenderam isso. Então, infelizmente, algumas unidades, né, foram prejudicadas, né? Pela boa obra de cada um de vocês, né, de estar ali comentando. Então, o que eu peço, né, é que vocês não deixem de fazer essa boa ação, né? As novas unidades estão entrando e vão precisar que vocês comentem lá no Google o negócio deles para poder incentivar a crescer, né, e tudo mais. Mas é interessante que se faça assim, 2 unidades comentaram hoje, daqui a 2 dias, mais 2 unidades comentando, daqui mais 2 dias, mais 2 unidades comentando, porque se for todo mundo, vai derrubar. O Google vai entender que está sendo usado de forma errada, né, aquele Google Meu Negócio, né, então eles vão identificar que ali não é um hack, é uma coisa ruim, então ele vai derrubar. Tá bom? Isso aconteceu, eu não sei se eu posso falar, eu dei essa solução, o Natal Tirol. Tirol é muito conhecida, e elas têm, Luciana tem da Cuidar e tem da Dona Help, e ela é muito conhecida na cidade de Natal, então ela pediu, além do nosso grupo, ela pediu para grupos externos,
né, de amizades, de familiares, e todo mundo foi. E daí entendeu que provavelmente seria alguma coisa assim que poderia prejudicar o próprio Google. Então, eles derrubaram. Então, minha indicação é, não faça de uma vez só, né? Você se planeja. Hoje eu vou pedir para o grupo Dona Help Brasil, mas que quando vocês verificarem que já viu uma unidade falando lá, não, deixa para daqui a 2 dias comentar. Enfim, que vocês não possam ser derrubados no negócio. Isso vai acontecer se todos, né, comentarem. E daí a gente vai ter que ir da parte a gente tem que refazer o negócio de vocês. Exatamente, só complementando a fala de Gerlane, porque o Google, ele entende do mesmo jeito que o e-mail. Então, às vezes seu e-mail cai numa blacklist, é como se você caísse numa blacklist, a lista negra deles ali, e fica impactado, porque foi todo mundo de uma vez, numa enxurrada. Então, vai de pouquinho, como a Gerlane falou, não loga pela unidade, loga como pessoa física, dá um tempo. Então, assim, porque eles vão sempre rastrear você, de alguma forma, seja por e-mail, pela conta da sua unidade, pelo Google Meu Negócio que você está lá. Então, é tentar fazer de forma, com parcimônia aí, devagarinho, para poder conseguir ajudar, mas de forma paulatina, para ninguém se prejudicar, tá? Exato. Mais alguma pergunta? Né? Alguma dica, alguma coisa que vocês queiram colocar aqui? Alguém? O Winnie. Então, eu queria já deixar para o finalzinho, mas o Winnie levantou aqui a mão, né? Como já vamos finalizar, o Winnie é nossa produtora de conteúdo. Então, nós temos a nossa diretora, né, a diretora de marketing de serviço, que é a Ana Priscila, que vocês conheceram e colocaram aqui, ela colocou aqui todo o conhecimento em relação ao marketing, mas também temos, né, complementando o nosso time, e vocês dando todos os elogios possíveis, temos a nossa Winnie, a produtora de conteúdo. Então, ela tem alguma falinha aqui, eu quero que vocês conheçam ela também. Ela vai dar uma fala aqui bem breve para vocês, tá bom? Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Como a Gerlane falou, eu me chamo Ine, eu sou produtora de conteúdo do Grupo A Cuidar Mais, atuando especificamente para a Dona Help. Então, eu sou a pessoa que alimento lá os conteúdos de posts que vocês podem estar utilizando nas redes sociais. Trago também material, até mesmo sinalizando para vocês no Grupo da A Cuidar. Quem já é franqueado já me vê lá falando toda semana, no grupo da Dona Help Brasil. Quem já é da rede me vê falando quase que todo dia, né, minha gente, por lá, sinalizando algum material novo, algo do tipo. Eu acabei não falando nada aqui antes, porque eu também não estou com minha garganta lá, essas coisas todas, por isso que eu decidi falar aqui no final e me apresentar para quem está chegando agora, reforçando as boas-vindas, tá? E o que eu posso dizer para vocês, minha gente, é que eu estou disponível para ajudar. Basicamente, a Ana Priscila vai estar com vocês nas mentorias, certo, de marketing. Então, a Ana Priscila vai fazer essas reuniões com vocês, vai tirar dúvida, né, no que diz respeito a essa consultoria de marketing que vocês vão ter com ela. E eu fico nessa parte de produção de conteúdo mesmo, trazendo as publicações mensais, recebendo as solicitações de vocês e fazendo a distribuição aqui para a equipe para executar, para produzir, devolver, né, o material para vocês. E eu fico nessa parte. O que eu posso dizer é que nesse mês de setembro, na verdade, no final de agosto para cá, a gente tem iniciado a gente tem colocado em prática, na verdade, algumas ideias diferentes de post mais descontraídas, de uns rios mais descontraídos, porque a gente entendeu que o mercado da limpeza permite isso, permite a gente brincar, né, com algumas coisas, com algumas situações, permite a gente trazer esse conteúdo mais descontraído mesmo. Então, é o que a gente está querendo trazer, né, no final de agosto para cá a gente observou isso e tem trazido, então os franqueados que já são da rede têm percebido, porém, sem deixar também aquele conteúdo mais sofisticado, minimalista, para quem preferir. Bertioga, por exemplo, especificou, né, que traz esse ar mais sofisticado, porque fala com arquitetos, então a gente também traz esse conteúdo institucional mais requintado, vamos dizer assim, mas a gente traz as trends também, né? Então, isso é o que a nossa equipe aqui, eu, junto com o Walter, e até mesmo as meninas que acabam trazendo também ideias e inovações, estamos trazendo nesses dias, e
tido um bom retorno, tá? Então, muito engajamento, muita visualização de forma orgânica, quando a gente traz esses rios e esses conteúdos mais descontraídos. Então, quando vocês entrarem no Space lá, no Space Franqueados, para quem já tem acesso, já vê, quem vai ter acesso ainda, vai poder conferir. Tem tanto os conteúdos mais descontraídos, como alguns conteúdos mais institucionais e sérios, e aí vocês vão filtrando e vão adaptando como vocês vão querer estar construindo, né, as redes sociais de vocês. E é isso, minha gente. Não vou me alongar mais, que já vai dar meio-dia. Deixo com Gerlane. É um prazer conhecer. Mais uma vez, bem-vindo a todos, certo? Os novos franqueados. E já sei que são unidades que vão ser sucesso, tá? Perfeito. Pessoal, como não tem, ninguém levantou a mãozinha, ninguém falou nada, então vou encerrar por aqui. Primeiramente, muitíssimo obrigada, Ana Priscila, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma troca muito valiosa para cada um de nós aqui. Acredito que os franqueados sanaram uma boa parte das dúvidas. Eu nunca garanto que eu vou sanar todas as dúvidas, mas uma boa parte eu garanto. Ali, uns 80% eu garanto. Muito obrigada, viu, Ana Priscila? Espero que você retorne. E eu acredito que vai retornar para o mês de dezembro, né, para a gente começar a fazer aí mês de dezembro, não, um pouquinho antes, para a gente começar nossas campanhas, né, para ter dinheiro no mês de dezembro, né, bastante campanha para o mês de dezembro, Natal. Ana Priscila, eu vou deixar essa partezinha aqui para você se despedir, para dar um cheiro aí para o pessoal virtualmente. Tá bom. Beleza. Obrigada, pessoal, por terem comparecido, né? A gente sabe que a vida é uma correria, essa vida de empreendedor não é fácil, é corrida, mas tem que ter esse tempinho para essa capacitação, seja de marketing, de qualquer outra temática que a Gerlane traga aqui para vocês. Estamos por aqui, a Winnie está no dia a dia, eu estou nas mentorias, mas estamos juntos aí para fazer a unidade de vocês alavancar e seguir com sucesso, tá bom? Valeu, pessoal. Perfeito. Os novos franqueados que não sabem, eu sempre finalizo as mentorias com os emojis batendo pau no coraçãozinho, viu? Para que o nosso convidado volte, entendeu? Para o nosso convidado voltar. Então, muito obrigada por cada um que participou e a gente se vê no próximo Helpcast, que será daqui a 15 dias. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.